Algumas fotos podem guardar memórias incríveis, enquanto outras revelam segredos, escândalos ou momentos tão constrangedores que podem acabar com a reputação de alguém. Já pensou como um clique inocente pode virar o motivo de uma grande confusão? Pois é, tem gente que sabe bem o que é isso. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo aí no botão de se inscrever e bora lá! Em 2017, durante o Miss Universo em Las Vegas, uma foto aparentemente inofensiva gerou um verdadeiro caos. Sara Idan, Miss Iraque, e Adar Gandeusman, Miss Israel, tiraram uma selfie juntas e publicaram no Instagram com a legenda Paz e Amor de Miss Iraque e Miss Israel. Mas o que era para ser um gesto de união se transformou em uma polêmica gigante. Enquanto Adar foi amplamente elogiada e apoiada em Israel, Sara enfrentou uma onda de críticas e ameaças de morte no mundo árabe. A pressão foi tanta que sua família precisou abandonar o Iraque às pressas. Nas redes sociais, muitos iraquianos a acusaram de trair o país, enquanto a organização do Miss Iraque tentou forçá-la a apagar a foto. Sara se recusou, defendendo que não havia nada de errado em promover a paz entre os povos. Apesar de tudo, a amizade das duas resistiu. Recentemente, elas se reencontraram em Jerusalém e reforçaram a mensagem de que o diálogo pode superar barreiras. Sara se encantou com o calor do povo israelense, enquanto Adar admitiu que a convivência mudou sua visão sobre os árabes. Apesar de não poderem se visitar em seus países de origem, elas continuam próximas, mostrando que, às vezes, uma foto pode desafiar preconceitos e criar laços inesperados. Já imaginou ter sua vida virada de cabeça para baixo por causa de um meme? Parece exagero, mas foi exatamente o que aconteceu com Wei Jie, uma modelo taiwanesa que virou alvo de uma das histórias falsas mais absurdas da internet. Tudo começou quando ela aceitou participar de uma campanha publicitária de cirurgia plástica. O objetivo era simples, promover os serviços de uma clínica. Só que a imagem foi alterada e as crianças na foto ficaram com rostos bem estranhos. O anúncio original era para circular apenas em jornais e revistas, mas acabou vazando online e ganhando o mundo. E aí as coisas saíram completamente do controle. A internet pegou a foto e inventou uma história absurda. Um homem teria processado a esposa por não revelar que havia feito cirurgias plásticas antes do casamento. Segundo a mentira, os filhos do casal nasceram feios e o marido ficou furioso. Claro, tudo isso era fake, mas foi o suficiente para que a imagem de Heidi se espalhasse como fogo em palha seca. O resultado? A modelo perdeu inúmeras oportunidades de trabalho, viu sua reputação destruída e até seus relacionamentos pessoais foram afetados. Heidi estima que deixou de ganhar pelo menos $123 mil em contratos e agora está processando um tabloide chinês por $5 milhões. Ela acredita que a responsabilidade vai além de quem criou o meme. A internet como um todo precisa ser mais cuidadosa. Mas será que é possível regular o velho oeste digital? O caso de Heidi é um lembrete cruel de como a internet pode desumanizar as pessoas. Um meme que parece inofensivo para quem compartilha pode ter consequências devastadoras para quem está do outro lado. E no fim das contas, ninguém pensa na pessoa real que está sendo ridicularizada. É como se, ao entrar no mundo digital, você deixasse de ser um ser humano e virasse apenas um alvo para comentários e julgamentos. Kate Griffin gerou um verdadeiro furacão de controvérsia com aquela foto polêmica em 2017, onde ela segurava uma cabeça falsa representando Donald Trump. No começo, ela pediu desculpas publicamente, se desculpando por ter cruzado a linha. Mas em uma reviravolta, a comediante decidiu retratar sua desculpa. Em uma entrevista para um canal australiano, Kate disse que não se sentia mais arrependida e que o escândalo foi totalmente exagerado. Segundo ela, a reação foi um absurdo e ao longo do tempo ela acabou perdendo o apoio de várias pessoas, incluindo figuras como Chelsea Clinton e Deborah Messing.
Na época da foto, a família Trump reagiu com força. Laura Trump, esposa de Eric Trump, foi uma das primeiras a criticar, dizendo que a sociedade não deveria achar aquilo aceitável. Donald Trump Jr. também entrou na discussão, fazendo questão de ressaltar o quão errada era a atitude de Kate, enquanto a comediante se defendia, dizendo que a foto era uma forma de protesto contra os comentários grotescos de Trump sobre mulheres. Kate acabou enfrentando sérias consequências, como a perda de sua posição como apresentadora de Ano Novo na CNN, cargo que tinha há mais de 10 anos. Além disso, ela foi alvo de ameaças de morte e o serviço secreto até entrou em contato com ela, mas um mês depois ela foi informada de que não estava mais sob investigação federal. Agora, Kate defende sua atitude, dizendo que a imagem não foi nada comparada às ações polêmicas de Trump, como a proibição de pessoas transgênero no exército e o perdão de crimes graves. Para ela, o verdadeiro escândalo era o gasto de dinheiro público com uma investigação sobre ela, enquanto o país lidava com desastres como o furacão Harvey. Hoje, com a carreira ainda em recuperação, Kate tenta seguir. Ela está promovendo sua turnê mundial de comédia, na qual promete abordar temas como a presidência de Trump e outros assuntos atuais. Em 2016, durante uma viagem no Afeganistão, Leanne Tweeden teve uma experiência desconfortável com o então senador Al Franken. Enquanto ela estava dormindo no voo de volta, Franken aproveitou para tirar uma foto dela sem o seu consentimento. Na imagem, ele aparece sorrindo e com as mãos sobre os seios dela enquanto ela está dormindo. Para Franken, parecia ser uma brincadeira, mas para Leanne foi um momento de humilhação. A foto se tornou um símbolo de abuso e invasão de privacidade, e Leanne revelou que, na época, ela teve medo de falar sobre o incidente, temendo as repercussões. Anos depois, ela decidiu expor a imagem, sentindo-se aliviada por finalmente ter a oportunidade de compartilhar o que aconteceu. Hoje, Leanne espera que sua decisão ajude outras mulheres a se sentirem mais seguras e confiantes para falar sobre situações semelhantes sem medo de represálias. Posteriormente, ele se desculpou pela sua atitude e disse que não sabia no que estava pensando quando fez aquilo. A foto de Franken, que ele provavelmente pensou ser inofensiva, acabou se tornando um poderoso símbolo contra o abuso de poder e a importância de quebrar o silêncio. Em 1993, Kevin Carter, um fotojornalista sul-africano, capturou uma das imagens mais poderosas e polêmicas da história do fotojornalismo. A foto mostra uma criança faminta, aparentemente à beira da morte no Sudão, com um abutre observando pacientemente a cena. Essa imagem, que se tornou um símbolo do sofrimento humano durante a crise de fome no Sudão, rendeu a Carter o prêmio Pulitzer, mas também levantou questões éticas profundas que até hoje geram debates. O cenário da foto é um campo de refugiados no Sudão, onde as condições eram extremamente precárias. A criança na foto, que tinha cerca de 3 anos, estava fraca, doente e incapaz de se mover, provavelmente em busca de ajuda. Enquanto isso, o abutre observava a criança com a calma típica dos predadores, como se estivesse aguardando a morte da menina. O contraste entre a vulnerabilidade da criança e a presença do abutre trazia uma carga emocional enorme. Era uma cena difícil de ignorar, e foi exatamente isso que fez a foto ter tanta repercussão no mundo todo. Ao receber o prêmio Pulitzer por essa foto, Kevin Carter foi imediatamente bombardeado por críticas. O principal questionamento era por que ele, sendo testemunha de tamanha tragédia, não havia feito nada para ajudar a criança. Carter foi acusado de ser apenas um observador, alguém que se importou mais em registrar o sofrimento do que em agir para salvar uma vida. A pressão aumentou e ele passou a ser visto por muitos como um abutre, alguém que se aproveitou da dor e da morte para ganhar notoriedade. Na época, Kevin Carter defendeu sua decisão, explicando que ele não podia intervir na cena, já que isso violaria a ética do fotojornalismo e que isso havia sido passado para ele antes de iniciar o trabalho. Ele disse que sua função era apenas documentar o que estava acontecendo, sem alterar o curso dos acontecimentos. No entanto, a angústia de não ter feito nada pesava sobre ele, e isso ficou claro nos dias que se seguiram. A tragédia da criança na foto nunca foi completamente esclarecida. Não se sabe o que aconteceu com ela depois que a foto foi tirada, se ela sobreviveu ou se morreu ali mesmo esperando por ajuda que nunca veio. Mas a foto, mais do que tudo, gerou um debate sobre o papel do fotojornalista e os limites entre o profissionalismo
profissionalismo e a humanidade. Afinal, até que ponto o fotojornalista deve se envolver nas histórias que está cobrindo? Ele deve se preocupar em salvar vidas ou sua única responsabilidade é capturar a realidade como ela é sem interferir? A situação de Kevin Carter ficou ainda mais trágica quando, apenas 2 meses após ganhar o Pulitzer, ele tirou a própria vida. Em sua carta de despedida, ele mencionou o peso insuportável de sua vida e de sua profissão, incluindo a culpa que sentia por não ter ajudado a criança. O fim da vida de Carter foi um choque para todos, e suas palavras geraram ainda mais discussão sobre o estresse emocional e psicológico que muitos fotojornalistas enfrentam. No meio da pandemia, quando o Reino Unido vivia aquele clima de restrições e incertezas, o secretário de saúde se meteu em um escândalo digno de revista de fofocas. Ele foi pego de surpresa por câmeras de segurança em um momento bem quente com Gina Coladangelo, uma assessora com quem ele tinha um romance escondido. E o pior, ele estava casado há 15 anos, mas decidiu dar uma escapadinha que não só arruinou o casamento, mas também a sua imagem pública. Hancock, que era o chefe das regras de distanciamento social durante a pandemia, foi o primeiro a ignorá-las. Enquanto milhões de britânicos seguiam à risca as ordens do governo, ele fez justamente o oposto, o que gerou uma revolta generalizada. Para completar o cenário de absurdo, Gina, a amante, estava trabalhando no governo com salário pago com dinheiro público, o que só aumentou a indignação. A galera não perdoou. Hancock até tentou pedir desculpas e jurou que estava focado no trabalho, mas a pressão foi tanta que se tornou difícil de continuar. Ele teve que sair do cargo. E olha, esse escândalo acabou sendo muito mais do que uma simples traição. Foi um verdadeiro abalo na confiança pública e, sem dúvida, uma das maiores polêmicas da pandemia. Alguns anos atrás, imagens perturbadoras vieram à tona, mostrando soldados americanos posando ao lado de afegãos mortos, o que é conhecido como fotos troféu. Esse tipo de registro, além de profundamente desrespeitoso, fere os valores defendidos pelo exército e trouxe uma série de repercussões. A divulgação das imagens pela revista Rolling Stone destacou crimes de guerra cometidos pelos militares. Entre as fotos, estava um registro de soldados levantando a cabeça de um jovem afegão, identificado como Gul Muddin, que foi uma das vítimas desses atos brutais. O que mais pesou era que, ao que tudo indica, ele era apenas um civil e não estava armado, e os soldados americanos estavam sorrindo na foto. Além disso, outras imagens exibiam corpos em estados terríveis que a publicação alegou fazer parte de um acervo mantido em sigilo pelo exército. No centro dessa controvérsia estão 5 soldados acusados de assassinato e conspiração pela morte de afegãos desarmados. Um deles, Jeremy Morlock, confessou que os homicídios faziam parte de um plano deliberado e já foi condenado a 24 anos de prisão. Andrew Holmes, outro envolvido, afirmou que foi forçado por superiores a posar para as fotos. O exército dos Estados Unidos pediu desculpas publicamente, chamando o conteúdo das imagens de perturbador e reafirmando seu compromisso com a responsabilidade e a justiça. Essa situação relembra outros escândalos envolvendo condutas militares, como o caso de Abu Ghraib no Iraque, levantando questões sobre ética e responsabilidade em tempos de guerra. Apesar da gravidade dos acontecimentos, o exército destacou a importância de garantir um julgamento justo para todos os envolvidos, reforçando o compromisso com a proteção dos direitos tanto das vítimas quanto dos acusados. No entanto, essa prática cruel é uma questão extremamente difícil de combater, pois infelizmente quase todos os exércitos ao redor do mundo mantêm o hábito perturbador de fotografar os corpos de inimigos abatidos, tratando essas imagens como uma espécie de troféu macabro que alimenta uma cultura cruel de desumanização. Em 2017, Bow causou um grande alvoroço nas redes sociais depois de postar uma foto de um jatinho privado em sua conta no Twitter. O problema? Ele estava, na verdade, viajando em um voo comercial da Delta, mas a foto fez parecer que ele estava pegando um jato particular. A situação foi desmascarada quando um passageiro que estava no mesmo voo tirou uma foto de Bow e acabou postando nas redes, dizendo que achou estranho ver o rapper viajando de forma tão normal. Isso foi o suficiente para gerar um turbilhão de memes e piadas sobre a falsa ostentação. Bow, claro, não confessou o ato e em uma entrevista tentou se explicar. Ele contou que a foto postada foi apenas uma imagem do humor do momento e não tinha a intenção de enganar ninguém. A repercussão foi enorme, com fãs e críticos brincando sobre a situação e também fazendo fotos no mesmo estilo parodiando o que o cantor havia feito. Acho que depois dessa fica a lição para quem aí acredita em tudo que vê nas redes sociais.
Em 2014, uma foto de Ed Miliband, então líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, comendo um sanduíche de bacon durante sua campanha eleitoral, causou um verdadeiro alvoroço. O que era para ser uma imagem casual virou um dos maiores memes políticos da história, tudo por causa de um simples sanduíche. A foto foi tirada enquanto Miliband visitava um mercado em Londres, tentando se conectar com os eleitores, especialmente a classe trabalhadora que adora um bom café da manhã. Porém, a forma desajeitada com que ele comia o bacon fez com que muitos o vissem mais como um personagem de comédia do que um líder sério. Isso foi o suficiente para a internet explodir com paródias e piadas. Logo, a imagem virou meme e foi colocada em cenas icônicas em filmes como A Última Ceia e Quando Harry Conheceu Sally. O Twitter e outras redes sociais rapidamente abraçaram a hashtag #EdIts, espalhando a foto por toda parte. O foco na imagem fez com que a campanha de Miliband fosse vista como um desastre, pelo menos aos olhos de muitos. A mídia não ficou atrás. Um famoso jornal usou a foto com o título Save Our Bacon, insinuando que Miliband estava até fazendo bagunça com o próprio sanduíche. Algumas críticas também surgiram, sugerindo que a zombaria tinha um fundo de antissemitismo, já que Miliband é judeu, o que gerou um debate sobre como ele estava sendo tratado pela imprensa. Mas Miliband não se deixou abalar. Ele respondeu com bom humor, dizendo que se preocupava mais com questões reais do que com a aparência, e fez piada com a situação, dizendo que talvez houvesse pessoas que comessem bacon de forma mais elegante, mas que para ele o importante era ser genuíno. A história da foto do bacon ainda reverberou nas campanhas seguintes, e até outros políticos como Nigel Farage foram testados com sanduíches. Porém, em 2015, após a derrota do Partido Trabalhista, Miliband renunciou ao cargo. Não se sabe ao certo se a foto teve impacto em sua derrota, mas, com certeza, ela entrou para a história dos memes políticos. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.